Fala galera, tranquilo, vamos continuar aqui nossos estudos, tá? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre esse mapa aqui, né? Dá uma olhada aqui, deixa eu ampliar aqui para ficar um pouco mais fácil. Dá uma olhada nesse mapa. Se você tivesse que criar um título para esse mapa, que título que você daria? O que você colocaria aí de interessante? Aqui está representando as principais florestas do planeta, né? As estruturas, né? As áreas de maior presença de estrutura arbórea do planeta. Aqui nós temos, né, as nossas florestas, principalmente a principal consideração das nossas florestas, né, temperadas, né, bacana, se encontram aí no norte do nosso hemisfério norte, né, a gente está falando da taiga, da floresta boreal, das florestas de coníferas, legal? E aqui a gente está falando sobre as nossas florestas, né, tropicais, as nossas florestas ombrófilas, as nossas florestas amigas das chuvas, as nossas florestas pluviais. E com esse destaque, olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre a região amazônica, né, a floresta amazônica, que cobre quase, né, toda a bacia amazônica. Inclui territórios de 9 países e o Brasil tira onda, né? Mais de 60% aí da floresta amazônica, aproximadamente 60% da floresta amazônica está no território brasileiro. Aí você pensa e fala, caraca, Rômulo, né, essa grande diversidade está diretamente relacionada ao posicionamento geográfico, não é? Com certeza, repare aí na concentração dessas florestas tropicais, onde nós temos as maiores de biodiversidade, né? Estão relacionados à grande presença, né, de calor. Olha aí, as zonas de baixa latitude, próximas ao Equador, grande pluviometria e as próprias florestas, né, fornecendo recursos, né, então se autossustentando, como por exemplo, ofertando, né, umidade para a atmosfera que volta através, né, das precipitações. E com isso, né, alimentando os recursos hídricos, né, nós temos uma grande presença de rios, né, assim, uma variedade, uma absurda de rios nessa região. E quando a gente fala da bacia amazônica, a gente não pode esquecer do rio Amazonas, né, e seus afluentes aí extremamente importantes. O rio Amazonas, que surge aí na Cordilheira dos Andes, então é um rio que surge a partir do derretimento, né, de partes, né, do gelo dessa cordilheira, da neve. Então por a gente fala que é um rio que é alimentado pelo derretimento da neve, um rio de regime nival ou térmico, que quando ele entra no território brasileiro ele vai ser alimentado, né, pela ação da chuva. Então a gente fala que é um regime, né, pluvial. Então o rio Amazonas ele tem essa alimentação mista, né? É um rio nival e é um rio, né, pluvial, de regime misto, regime nival, regime pluvial, extremamente interessante. E com isso nós temos uma interação muito forte, né? Uma interação muito forte do meio. Além disso, né? Além de você garantir umidade para a atmosfera, a floresta, através, né, da grande presença de galhos, de folhas, de restos de animais, uma área quente, úmida, com uma rapidez, né, muito forte na putrefação de matéria orgânica, a gente produz os próprios alimentos, né, nessa camada de serrapilheira, essa camada de humus, né, que fornece bastante alimentos para a floresta, né, para a vegetação. E o problema é que o homem, né, através das suas interações, da sua degradação, vai avançando significativamente sobre a floresta, exaurindo os recursos naturais, degradando os recursos naturais e, consequentemente, destruindo todo esse equilíbrio. Tá? Destruindo todo esse equilíbrio. Então, vamos aqui destacar a floresta amazônica, né? Quando a gente fala da floresta amazônica, a gente está percebendo aqui que a floresta amazônica cobre grande parte do território brasileiro. Obviamente, está falando da parte original, né, da floresta, antes da interação humana, direta, né, do colonizador, depois dos exploradores, e mais ao longo do século XX do avanço de determinadas atividades econômicas, da própria ocupação humana. Então, a gente está falando de vegetação natural. Então, a gente tem mais de 50% do território brasileiro coberto pela floresta amazônica, algo próximo a 50%, 51%, tá? Obviamente, né, em aspectos naturais. Então a gente está falando aqui da floresta amazônica. Vou jogar aqui para essa imagem que vai ficar um pouquinho mais ampliada para vocês, olha só, para dar uma ideia, né, da imensidão da floresta amazônica. Como eu disse, a floresta ela está sobre 9 estados nacionais, né, sobre 9 países. No Brasil tem cerca de 60% da floresta amazônica. Depois vem o Peru, com algo próximo a 13%, né? Depois você vem os outros países aí
da América do Sul. Legal? Então, a gente tem aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características, né, da floresta amazônica. Ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, né? Quando ele fala de tropical, você pensa no posicionamento da zona térmica. É uma floresta, né, ombrófila. O que é isso? Uma floresta amiga da chuva. É uma floresta onde você tem grande presença de vegetação densa, né, de floresta densa, e de floresta também aberta, sobretudo a porção sul, a parte sul da Amazônia, tá bom? Então você tem uma estrutura florestal, então a gente está falando de uma estrutura de grande porte, né, com árvores, né, de grande porte, com estratos variados, e é uma floresta latifoliada. Então, Rômulo, quando a gente fala de floresta latifoliado você lembra das folhas, são folhas largas, né? E essas folhas têm uma função assim fantástica, né, para o equilíbrio da floresta. Então, você tem muita chuva, clima quente, né, de grandes chuvas, chuvas convectivas, aquelas chuvas, né, muito fortes. Se aquela chuva batesse direto sobre o solo, o que ia acontecer? A lixiviação ia ser muito forte. Aí você fala, Romulo, como assim lixiviação? O que é isso? Lixiviação é o processo de lavagem do solo pela ação vertical e horizontal da água da chuva, tá? Então, essa chuva ela não bate diretamente sobre o solo, ela vai batendo sobre as folhas largas, copas densas, né? E ali vão acumulando água. E ao mesmo tempo que você vai acumulando água, vai diminuindo o volume de água que, né, tende a chegar no solo. E ao mesmo tempo, essa água, quando chega no solo, ela chega de forma amena. Gente, uma grande parcela, mais de 50% dessa água, né, das chuvas amazônicas, elas não chegam nem a atingir o solo, das folhas mesmo, elas evaporam. Aí você fala, Romulo, qual é a grande importância? Cara, imagina se você tem um solo lavado, um solo extremamente lixiviado, aqueles nutrientes, né, que se acumulam sobre o solo devido à decomposição que eu falei para vocês de matéria orgânica, folhas, galhos, né, que forma serrapilheira, eles seriam levados. Tá entendendo? Então, você tem essa relação, né? Então nós temos aqui as florestas, né? Um exemplo de floresta ombrófila, tá? A vegetação é perene também. Quando você fala de vegetação perene, significa que as árvores, né, as estruturas vegetais, elas não perdem folhas em um determinado período do ano, tá? Então é uma outra característica. Queria chamar a atenção também para o solo da Amazônia. Você pensa, poxa, uma floresta exuberante, uma grande biodiversidade, né? Cara, uma imensidão de riquezas aí. Pô, o solo é muito fértil. Não é. É um solo pobre, naturalmente. Porque é um solo, né, de baixa latitude, grande intensidade de calor, então naturalmente ele tem essa tendência à desertificação. Então é a própria floresta que garante esse equilíbrio, né? Então você tem justamente isso, né? Aquele solo profundo. Por que tem um solo profundo? Porque chove muito, né? Muita presença hídrica, então essa água vai infiltrando, vai fustigando as rochas, né? Vai destruindo as rochas e vai aprofundando, então você tem um solo profundo, mas de tendência, né, a ser um solo arenoso. Então a própria presença da serrapilheira é extremamente importante, né, para isso. Então você tem uma vegetação extremamente heterogênea, mas que se autossustenta em vários aspectos, né? Uma estrutura de grande porte, né? Uma estrutura arbórea de grande porte, densa, latifoliada, certo? Mas que praticamente fornece aquilo que ela precisa. Isso é extremamente importante. Mais do que isso, ela fornece recursos para outras áreas, como eu citei para vocês, como por exemplo, né, o grande volume de água que é levado, transportado pela ação dos ventos aí, e serão fatores de equilíbrio térmico para outras regiões. Isso é extremamente importante, né? Eu queria mostrar para vocês que o estrato amazônico, né, a gente pode falar aqui que nós temos 3 estratos amazônicos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Reparem que aqui esses estratos também têm relação direta com a parte do relevo, né? Então nós temos aqui a mata de Igapó, né? Que você vai perceber que são áreas que estão permanentemente alagadas ao ano, né, ao longo dos rios, né? Então, ao longo do ano elas estão constantemente alagadas. Então você tem uma vegetação, inclusive, de menor porte. Repara aqui, ó, nós temos uma vegetação de menor porte, tá certo? Então são áreas onde você sofre ação de enchentes. Então você tem estruturas ali aquáticas, inclusive. A Vitória Régia talvez seja um grande símbolo disso, né? De fato, as espécies são espécies hidrófilas. Romulo, o que são espécies hidrófilas? Espécies hidrófilas são aquelas espécies adaptadas à grande oferta hídrica, né? Aqueles ambientes muito úmidos. Isso é a região amazônica. Só que entre essas espécies são muito variadas, né?
E nessas áreas que estão constantemente alagadas, permanentemente alagadas, nós temos a presença de espécies aquáticas, tá? Da vegetação. Isso é muito legal. Depois, na sequência, nós temos a mata de várzea, né? Essa mata de várzea é aquela mata que sofre, né, inundações, enchentes, né, periódicas, né? Então você tem inundações aí periódicas na mata de várzea. O que é várzea? Aquela área de transbordamento natural do rio. Certo? Então você tem essas estruturas de médio porte, né, que vai até mais ou menos, né, 20 metros de altura. Então você tem essa estrutura aí de até 20 metros de altura, assim, em média, né? E você tem aqui, ó, as áreas de mata firme, né? Nós temos aqui a terra firme, onde nós temos as vegetações de maior porte, né? Que podem chegar a 60 metros, até mesmo ultrapassar 60 metros de altura. Isso aqui é algo assim muito bacana. Aqui você pode perceber que nós temos um recorte, né? Nós temos um recorte latitudinal no sentido norte-sul. Então aqui nós temos, né, o Planalto das Guianas com os nossos vizinhos, e aqui nós temos, né, o Planalto Sul-Amazônico, né? A gente pode perceber isso, certinho? E aqui nós temos as áreas de planície amazônica. Isso é um problema sério, né? Porque a gente fala de planície, porque nós temos os grandes rios da região. Se você olhar a floresta amazônica, deixa eu pegar aqui a imagem para você ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha essa imagem aqui, né? Peguem essa imagem, olha. Aqui a gente está vendo uma vista da floresta amazônica. Então a gente vai perceber que quando a gente faz uma visão aérea sobre a Amazônia, grande parte dos rios, eles são cobertos por vegetação, cobertos pela mata, né, ciliar, que forma uma galeria sobre os rios. Então você não consegue ver. Nós temos, né, os chamados igarapés, né, igarapés que vem justamente, significa, né, vem de uma linguagem indígena, significa rios de canoa, e são extremamente importantes para, né, movimentação, para circulação, para o transporte dessas áreas, porque a floresta densa, floresta fechada, né, então você utiliza muitos rios, os pequenos rios da região para você localizar. Mas voltando aqui, quando você olha, né, uma visão aérea, você vê alguns rios, né, e esses rios são extremamente, né, extensos, são riquíssimos, bacana? Você pode perceber que você tem margens aí que podem chegar a quilômetros, né? Você tem a margem do Rio Amazonas que você tem mais de 1 quilômetro de uma margem a outra. Bacana? Você não consegue ver de uma margem, você não consegue chegar ao devido à variação do terreno, né? A variação, a irregularidade do terreno, o relevo do terreno, certo? Isso é extremamente importante. E esses rios, eles vão fazendo os chamados meandros. Rômulo, o que são meandros? São justamente as curvaturas naturais dos rios. Então você vai perceber que os rios vão avançando, em determinadas margens eles vão destruindo, né? Em outras margens aqueles sedimentos vão se acumulando, né? Vão se sedimentando e vão deixando os meandros cada vez mais agudos, né? As curvaturas cada vez mais agudas. Isso serve para diminuir a velocidade do rio também. Então isso diminui o processo erosivo sobre as margens do rio, a manutenção da mata, né, ciliar, que fornece sustento para as margens, fornece alimentos, áreas de reprodução. Então isso é fantástico, né? Isso é sensacional, tá? Aí você pega esses rios e você cria grandes obras hidrelétricas, como por exemplo aqui no Brasil, Jirau, Belo Monte, Santo Antônio. Tá? Então você precisa perceber que a energia gerada dali precisa, né, da energia elétrica, precisa da energia gravitacional. Então você tem energia gravitacional, que é a energia, né, da queda, que vai movimentar as turbinas, ou seja, dá origem à chamada energia cinética. E essa energia cinética vai dar origem à energia elétrica. Então você precisa ter queda. Se você não tem quedas naturais, porque predomina justamente áreas de planícies nesses rios, né, são rios de planície, você não tem queda natural, o que você tem que fazer? Construir barragens artificiais. Então você alaga imensas áreas, né, você alaga floresta, você alaga, né, fauna e flora. Você tem que expulsar a população local, população nativa, população indígena, população tradicional, população ribeirinha. Você é obrigado a tirar essas populações dali, né? Ao mesmo tempo, você alaga sítios arqueológicos, né, com uma importância, uma riqueza, né, sem precedentes. Bacana? E então, isso desmente, né, aquela lógica que a geração de energia elétrica não tem impactos. Tem impacto pra caramba quando você constrói hidrelétrica. A geração de energia não emite gases poluentes.
mas todos os impactos relacionados à construção, né, das usinas, a construção de barragens, os alagamentos, a putrefação de matéria orgânica ali, né, fora os prejuízos sociais e culturais enormes. Algumas usinas são chamadas de usinas a fio d'água. O que significa isso? Em épocas de estiagem, as comportas são abertas, justamente para não comprometer tanto, né, os rios ao longo do seu curso, né, no sentido da montante a jusante, no sentido da nascente ao deságue, né, a foz desse rio, tá bom? Então, nós temos problemas seríssimos, né, na região amazônica. Então, eu destaquei para vocês aqui, né, algumas dessas problemáticas, né, envolvendo os recursos hídricos da Amazônia e relacionando a questão das características, né, do terreno, tá bom? Então, se você quiser, estuda mais um pouquinho sobre os grandes complexos hidrelétricos, né, em expansão na Amazônia, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, tá? Eu citei, por exemplo, os impactos relacionados às hidrelétricas, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a exploração dessa riqueza hídrica da floresta amazônica. A bacia hidrográfica da Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? O Brasil tem o maior potencial de água doce potável do mundo, tá? Então, além disso, a gente pode falar, obviamente, sobre as queimadas na região amazônica. Lembre-se que o Brasil é o país que mais desmata atualmente no mundo, né? A extração de madeira de lei, você tem o desmatamento, né, também relacionado ao avanço das pastagens, ao avanço da pecuária extensiva, né, nas pastagens, o avanço do cultivo de soja para exportação. Então a gente está falando do agronegócio avançando com força sobre a floresta amazônica. Mais de 20% da Amazônia já foi queimada, já foi destruída. E atualmente esse ano, né, é um ano que o Brasil bateu recordes em desmatamento. A flexibilização da legislação ambiental só piora isso, né? Só piora essa situação. Além disso, nós temos grandes projetos de mineração que contaminam, né, toda a estrutura. Então você tem a utilização de metais pesados, como o mercúrio, que fazem parte do processo de prospecção mineral, que vão contaminar o solo, vão contaminar os recursos hídricos, né? Vão gerar um processo erosivo absurdo, certo? Então a gente pode perceber isso. Então nós destacamos, né, a construção de grandes barragens, consequentemente todos os problemas relacionados a isso, entre eles o alagamento, a lógica da contaminação dos rios, do solo, pelo mercúrio, né, fruto, né, da atividade extrativista, né, de grandes empresas. Lembre que a Vale do Rio Doce, né, está presente hoje, a atual Vale, né, foi privatizada e mudou de nome. Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, né, está ali. O desmatamento, né, associado à questão do agronegócio, com destaque para o binômio soja, pecuária, a extração de madeira de lei. Então são os principais fatores, né, de destruição, de degradação da floresta amazônica. E por se tratar da floresta amazônica, a importância que ela tem, a gente pode perceber que essas problemáticas ganham, né, debates internacionais, discussões internacionais, importâncias internacionais, tá bom? Então, aqui. Então a gente falou um pouquinho sobre o domínio amazônico brasileiro, as características da vegetação, as características do solo, o clima, né, equatorial, o clima subequatorial, com grandes médias térmicas, grandes índices pluviométricos ao longo do ano, né? Incidência solar bem regular, um solo pobre, arenoso, profundo, né? Uma floresta densa, latifoliada, pluvial, tropical, com copas densas, folhas latifoliadas, a presença da serrapilheira, né? Grande importância dos rios, né? Então, por exemplo, o Rio Negro, né, um dos rios aí de extrema importância, ele é negro justamente pela matéria orgânica que é levada para dentro desse rio. Então você pode perceber a importância, né, a grande produção de matéria orgânica nessa área. Então você tem um processo de autossustentação, a importância da Amazônia, né, para as comunidades tradicionais, para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades nativas, tá bom? E a importância dela para o mundo, até mesmo em equilíbrio térmico. Não esqueçam dos rios voadores, tá bom? Então foi essa pincelada que eu quis dar para vocês, esse resumão no final, para eu destacar os principais pontos, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado. Até a próxima, que a gente vai dar prosseguimento aí aos outros domínios, né, os outros 5 domínios morfoclimáticos brasileiros e também as zonas de transição, de passagem, né, entre esses domínios, tá bom? Aqui, grande abraço aí, com Deus.